Bom dia, senhores. Retomando a nossa 53ª sessão virtual ordinária, 16 de agosto de 2021, segunda-feira. Anuncio o processo de recurso 4285/2017, auto de infração 2017-07104. E aqui eu já faço uma observação que apenas o reexame da célula de julgamento, primeira instância, recorrido, Carropel, Carrocerias, Peri, Indústria e Comércio. Conselheiro relator, doutor William Falcão de Souza. A indicação de... E aí fiquei na dúvida se é nulidade ou é parcial aqui na pauta, né? Parece que é uma nulidade, né, doutor William? Presidente, A pauta, às vezes, está errada. Está correto, a pauta está certa. Teve uma nulidade, mas essa nulidade depois foi afastada. E teve ok. Então, mas apenas o reexame, não é isso? Apenas o reexame? Está desligado o microfone, doutor William. Doutor Falcão. O microfone está desligado. Tem recurso, senhor presidente. Ok, então houve um equívoco aqui da minha parte. Então, o reexame necessário e também o recurso da parte. Doutor Tiago Moraes, aqui presente para... A assessoria processual tributária, presidente, ele tem... Desculpe, viu, doutor? Pois não. Ele também tem duas opiniões. Uma primeira na questão da espontaneidade e caso não seja acatada pela parcial procedência, né, doutor William? Ok, porque o resumo, às vezes, da pauta equivoca com relação à decisão. Mas o doutor William me esclarecerá no seu relato, que é sempre muito detalhado, muito bem relatado. Passo a palavra ao conselheiro relator, na oportunidade, doutor Matheus Viana Neto, logo após o relato, e o doutor Tiago, para análise e discussão do processo. Doutor William Falcão. Obrigado, senhor presidente. Renovando bom dia a todos, especialmente o doutor Tiago Moraes Vilar, que vai fazer a sustentação oral, irmão do nosso ex-colega Diogo Moraes Vilar, que foi conselheiro na 4ª Câmara. Um abraço, Diogo. Senhor presidente, o relato do auto de infração diz dessa forma. As infrações decorrentes de operações com mercadorias ou prestações de serviços amparados por não incidência ou contemplados com isenção incondicionada. A empresa efetuou compra de mercadorias e ou serviços conforme relação em anexo, mas não escriturou as notas fiscais de aquisição nos seus registros de entrada na FD. São operações isentas, não tributadas ou sujeitas à submissão tributária. Aí o artigo infringido colocado é o 269 do decreto 24.569/97, que é a falta da escrituração da nota, e a penalidade, já colocou direto aqui, a 126 da Lei 12.670, alterada pela 3.418 de 2013. É a multa de 10% do valor das notas fiscais não escrituradas. As notas fiscais não escrituradas, valor R$ 16.332.248,09. A multa de 10%, R$ 1.633.224,81. Na informação complementar, consta que o trabalho fiscal foi realizado a partir de informações repassadas pelo laboratório fiscal, agregado aos documentos fiscais apresentados pelo contribuinte, e em face dos dados informados na FD. Constatou também que as operações relativas a notas fiscais não registradas na FD são isentas, não tributadas ou sujeitas à submissão tributária, razão para a aplicação da sanção do artigo 126 da Lei 12.670/96. É o do auto de infração, já falei. A defesa, senhor presidente, alega, assim, só adiantando, o auto de infração aqui, essa ação fiscal, teve 2 mandados de ação fiscal. O primeiro mandado não foi concluído, né? Aí, então, pediu a expedição de novo mandado, aí foi feito novo mandado, novo termo de início de fiscalização, e com esse novo segundo mandado de ação fiscal foi concluída. Então, a parte vem e diz: existência de nova ação fiscal, surgimento da espontaneidade.
primeiro ato fiscalizatório teve início com o mandado de ação fiscal 2016-12969, cujo termo de fiscalização 2016-14718 fora levado ao conhecimento do contribuinte em 23 de setembro de 2016, por AR. Em sendo de 180 dias o prazo para a execução de auditoria fiscal plena, que era o prazo no mandado de ação fiscal, então o fiscal teve até o dia 21 de março de 2017 para proceder ao lançamento que achasse devido. Que não foi concluída a ação fiscal e o agente fiscal pediu à autoridade competente nova ação fiscal. Então, no dia 24 de março de 2017, foi emitido o mandado de ação fiscal 2017-03340, cujo termo de início de fiscalização número 2017-054 fora levado ao conhecimento do contribuinte em 30 de março de 2017, por AR. Que no interstício entre os dias 22 de março e 29 de março, a impugnante não teve contra si qualquer ato fiscalizatório e, portanto, poderia proceder com qualquer pagamento e ou retificação de informação sobre os benefícios da espontaneidade, conforme previsto no artigo 138 do CTI. Ou seja, está dizendo que no prazo dos 180 dias do primeiro mandado de ação fiscal, ou seja, do primeiro termo de início de fiscalização, até o início da segunda ação fiscal, esse prazo, ele estava sem ação fiscal, então ele tinha espontaneidade para pagar, para fazer retificação. E o contribuinte fez retificação no SPED, em 17 de janeiro de 2017, para nele fazer constar a grande maioria das notas fiscais de entrada antes não escrituradas. Como a impugnante, antes do início da nova ação fiscal, procedeu com a escrituração de parte das notas fiscais objeto da infração, então não poderia ser vítima de acusação fiscal em lite, pois deveria o atuante ter efetuado uma nova consulta para efetuar que ela teria feito o lançamento. Aí traga os fundamentos da presente resignação. Escrituração de grande parte das notas fiscais na contabilidade da empresa. Veja bem, que é FD, estamos falando na escrituração na FD. Escrituração de grande parte das notas fiscais na contabilidade da empresa. Início de uma ação fiscal, espontaneidade, reenquadramento da penalidade. Pede a procedência parcial da autuação. Aí afirma agora aqui. Antes tinha dito no dia 17 de janeiro de 2017. Acho que houve um equívoco aqui. Que no dia 17 de março de 2017, a impugnante promovera a escrituração de grande parte das notas fiscais objeto da autuação, mais precisamente no importe de R$ 11.871.126,64, tal como atesta o recibo de entrega de escrituração fiscal digital, anexo à folha 4452. Esse primeiro anexo é do exercício 2013 e o segundo anexo do exercício 2012. Em face dessa situação, requer a penalidade do 126, parágrafo único da Lei 12.670/96. 96. Antes de entrar na discussão, para ficar melhor entender, eu vou dizer aqui. Está pedindo, aqui o artigo 126, parágrafo único da Lei 12.676. É porque esse parágrafo único da Lei 12.676, no período 2012-2013, ele tinha essa seguinte redação. A penalidade prevista no CAP será reduzida para 1% do valor das operações ou prestações, quando estas estiverem regularmente escrituradas nos livros fiscais ou contábeis do contribuinte. Fiscais ou contábeis do contribuinte. Mas depois nós vamos discutir as dúvidas aí. Se estava regularmente escriturada, por que ia ter penalidade? Sim, seria a penalidade das restantes, né, que não estava. Não sei. Apresenta uma relação de notas fiscais que foram canceladas pelos emitentes e, por tal razão, não escrituradas no valor de R$ 4.461.121,10. Traz essas notas. Assim, somando esses valores que o contribuinte está dizendo que fez a escrituração contábil, né? E esses valores, R$ 4.461.121,10,
dá o montante da base de cálculo da auto-infração, 16.332.247,74. O processo, e sim, requer também a realização de perícia, com base no artigo 72 da Lei 15.614/2014, para verificar essa regularidade que ele tinha feito. O julgamento número 2277 de 2018 foi pela nulidade. Primeiro julgamento, pela nulidade, sob o fundamento que, por ocasião do desenvolvimento da nova ação fiscal, isto é, do reinício da ação fiscal, deveria o agente fiscal ter analisado novamente as informações contidas no SPED. Como não foi feita a análise do citado SPED, fica configurado erro no procedimento fiscal de lançamento. Erro no procedimento fiscal de lançamento. Aí veio o parecer 109/4 de 2019, primeiro parecer, que opinou por não acolher a nulidade do processo e a manifestação de retorno do processo para novo julgamento. O processo subiu para a Câmara. Aliás, esse primeiro parecer, ele diz dessa forma. Nesse sentido, antes de reiniciar a ação fiscal que deu origem à auto-infração em questão, o contribuinte retificou as informações objeto da autuação, uma vez que o contribuinte estava amparado pela espontaneidade prevista no artigo 138 do CTN. Ou seja, não estava sob ação fiscal no período de retificação das informações. Nessa toada, cabe ressaltar que é impugnante, reconhece parte do crédito tributário lançado, fazendo a retificação apenas de parte das informações e requerendo pedido de perícia. Assim, caso o colegiado não entenda pela nulidade e compreenda pelo pedido de perícia, o processo deverá retornar para novo julgamento na instância monocrática. Ou seja, ele entendeu que não era caso de nulidade, era para retornar. Aí, então, veio a resolução 160 de 2019, né, que afastou a nulidade de primeira instância e determinou o retorno para novo julgamento. O fundamento da decisão ampara-se no reconhecimento do contribuinte de parte do crédito, pois no lapso temporal entre o encerramento do prazo da primeira ação fiscal e o reinício, fez a retificação do SPED e, portanto, parte das notas fiscais foram escrituradas. Entenderam? Nesse sentido. Aqui está no processo, mas vamos em frente. O processo voltou para julgamento de primeira instância, e o novo julgamento, ou o segundo julgamento, pedido número 109 de 2020, decidiu por retirar da base de cálculo as notas fiscais canceladas pelos emitentes, cujo valor é de R$ 4.461.121, aquele valor que eu já falei, ficando a nova base de cálculo na monta de R$ 11.871.126,04, que é aquele valor que eu também falei antes, que a parte está dizendo que fez a retificação nesse valor. Não acolheu a tese de que a retificação ocorrera de forma espontânea, considerando que o ato administrativo oriundo do novo mandado de ação fiscal trata de nova ação fiscal em desenvolvimento, conforme previsto no artigo 819, parágrafo 3º do decreto 24.569/97, e cita aqui o artigo 819 e o parágrafo 3º. Ou seja, ele entendeu que, oriundo de um novo mandado de ação fiscal, trata de nova ação fiscal de desenvolvimento, mas o contribuinte não tinha essa espontaneidade. Afastou o pedido de perícia em função dos fatos serem controversos e os elementos de prova contidos nos autos serem suficientes à formação do convencimento, conforme o artigo 97.3 da Lei 15.614. Julgou parcial e procedente, aplicando o artigo 126 da Lei 12.670/96, tal qual no auto de infração. 10% da base de cálculo remanescente, né, que é 11.871.126,64, já que ele retirou da base de cálculo do auto de infração os 4 milhões que eu falei, relativo a notas fiscais que foram canceladas pelos emitentes. O julgador fez isso. O contribuinte ingressa com recurso ordinário, folha 326 a 334, e basicamente traz os mesmos argumentos da impugnação, mas tem umas pequenas diferenças, eu vou ler aqui.
ele ratifica as razões apresentadas na defesa, especialmente tocante à questão da espontaneidade na escrituração das notas fiscais. Entende que o fato dessa retificação ter sido concretizada ainda dentro do prazo da primeira ação fiscal, houve uma mudança aqui. Lá, anteriormente, dizia que tinha sido feito no interstício entre o fim da primeira ação e o final da segunda ação. Aqui é a mudança. O fato dessa retificação ter sido concretizada ainda dentro do prazo da primeira ação fiscal não as desnatura em nada. Ou seja, essa retificação não poderia jamais, e em tempo algum, surtir efeito para a primeira ação fiscal, mas deve ser contemplada, sim, pela segunda ação fiscal, em função da espontaneidade. Ou seja, está defendendo, né, apesar do interstício, que é uma nova ação fiscal, aquela primeira não poderia ser considerada na primeira, se tivesse concluído, mas na segunda pode, que a primeira, vamos dizer assim, é coisa morta, né? É mais ou menos isso. Aí, então, agora ele vem e pede a improcedência da acusação fiscal, sob o fundamento que a decisão singular já excluiu o valor 4.461.121 notas fiscais canceladas pelo emitente, e o restante sequer deveria ter sido mais considerado, pois lançado no SPED, 11.871.126,44. O parecer número 63/2001 manifestou entendimento que parte das retificadoras realizadas no período antes da ciência do termo de início de fiscalização restava sob o manto da espontaneidade, o que necessita de perícia para liquidação dos valores. Por outro lado, considerando que o colegiado pode entender que o contribuinte somente estava sob o manto da espontaneidade na forma do julgamento singular, entendo que deva ser aplicada a penalidade 123.8L da Lei nº 12.670/96, com a nova redação da Lei 16.258/2017. Senhor presidente, tem mais coisas, mas no relato é só isso no relato. No debate, a gente acrescenta. Obrigado, doutor William, esclarecendo, né, que o primeiro julgamento nulo, retorno à primeira instância, e agora a nova decisão para apreciação desta Câmara. Doutor Matheus Viana Neto, com a palavra. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Eva, doutor Tiago Moraes, sejam muito bem-vindos. Bem, senhores, aqui a questão da falta de escrituração tem duas questões a serem enfrentadas, né? A primeira é quanto à aplicação da penalidade, se seria, e aí a Procuradoria sempre sugere a G, a 3G, mas sempre acaba sendo a 8L. Então, a Procuradoria não vai insistir nessa discussão. Mas tem a discussão que é interessante, é a espontaneidade no cumprimento da obrigação tributária acessória. Qual o relato que aconteceu? É que durante a primeira ação fiscal, em que já havia sido lavrado a auto-infração, ou já tinha iniciado a fiscalização, e, portanto, já havia encerrado o direito à espontaneidade, o contribuinte apresentou as notas fiscais, escriturou, adotou o comportamento referente àquela obrigação acessória que ele estava sendo sancionado. E não foi considerado nessa ação fiscal, até porque, em razão do princípio da espontaneidade, que não poderia mais ser aplicado ao caso. O processo foi a julgamento, por uma razão ou outra, acabou retornando para que foi anulado o julgamento singular e retornou para que fosse proferido um novo julgamento. Foi proferido um novo julgamento e aí é que é um dado interessante. Ao considerar as notas fiscais que haviam sido escrituradas, parte dela, o julgador singular entendeu que não haveria de ser aplicado o princípio da espontaneidade. E por quê? Porque o contribuinte não teria adotado essa conduta antes do início da nova ação fiscal, que foi... Aliás, no primeiro caso, não houve a nulidade do julgamento singular, houve a nulidade do processo
e aí foi feita a nova ação fiscal para o lançamento do imposto. E no julgamento desse novo lançamento que foi realizado, dessa nova ação fiscal, o julgador singular, então, entendeu que parte das notas fiscais deveriam ser consideradas como não escrituradas, tendo em vista que a ação fiscal já havia sido iniciada, então não poderia ser considerada. Mas um detalhe interessante, que já foi adiantado pelo doutor William, é que, por ocasião da primeira ação fiscal ainda, o contribuinte havia registrado essas notas fiscais, havia feito o registro. E a questão é, então, esse registro deve ser considerado, ainda que ele tenha adotado durante ainda a ação fiscal, quando já não tinha espontaneidade, eu não vejo como não adotar. Ele cumpriu a obrigação que era escriturar, ele fez ainda em relação à primeira ação fiscal, fez. Naquela ali, realmente, a escrituração feita a destempo não poderia ser considerada, não poderia ser aplicado o princípio da espontaneidade. Mas aquele cumprimento da obrigação, ele se estende, ele ultrapassa, ele já cumpriu, ainda que não pudesse ser considerado na primeira, mas agora, como foi anterior ao início dessa nova ação fiscal, é claro que deve ser aplicado. Então, me parece que a questão no presente processo, o doutor William talvez tenha outras questões, no relato ele deu a entender que teria outras questões, mas me parece que a principal questão, as duas principais questões nesse processo é a questão da espontaneidade, que entende a Procuradoria que sim deve ser considerada, e a questão da aplicação da multa, que aí a Procuradoria se manifesta sempre pela aplicação do 3G, e a falta de escrituração de nota fiscal. Em síntese, essa é a manifestação da Procuradoria, pela parcial procedência da acusação fiscal, senhor presidente. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Passa a palavra, então, ao doutor Tiago Moraes para manifestação da parte. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhora secretária. Bom dia, professor Matheus, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. De fato, é um prazer voltar aqui a essa Câmara para discutir e aprender, né, sobre direito tributário. Um prazer, realmente. Vou tentar ser breve, mas tentar contextualizar faticamente esse processo, porque entre idas e vindas pode ser que escape aqui alguma coisa e a parte não assim entende. A falta de escrituração de documentos fiscais de entrada, no entender do contribuinte, se deu por dois motivos. Algumas notas fiscais não foram escrituradas porque, de fato, não poderiam ser, haja visto que as notas foram canceladas pelos emitentes, e isso é uma parte da base de cálculo. E a outra parte, em função do surgimento da espontaneidade, o contribuinte fez os ajustes no seu SPED. Então, da base de cálculo inicialmente apurada, existem esses dois fatores que a gente deve analisar para fins de justificar a permanência ou não do lançamento. No julgamento de primeira instância, o julgador entendeu por nulificá-lo inteiramente, entendendo haver um erro de procedimento. Essa Câmara, na assentada anterior, acolhendo o parecer da consultoria tributária, que, a meu ver, e aí eu peço ainda para registrar isso, tem um pequeno equívoco quando ela fala que o contribuinte reconhece parte do crédito tributário. O contribuinte não reconhece parte do crédito tributário. O contribuinte, na sua impugnação, disse: dos 16 milhões inicialmente apurados, 11 foram retificados. O SPED está constando isso e deveria ser objeto de verificação na nova ação fiscal. E os 4 milhões remanescentes, o contribuinte entende que não haveria de escriturar porque foram canceladas as operações. Então, o contribuinte não reconhece, mas sim faz essa diferenciação da base de cálculo, das situações que ensejariam a revisão da base de cálculo. Então, quando o processo retorna à primeira instância deste tribunal, o julgador acolhe parte da argumentação trazida pela parte, no sentido de que os 4 milhões e pouco das notas fiscais canceladas não teria necessidade de haver a escrituração. Só que, para a surpresa do contribuinte, ele informa
que não haveria de se falar em espontaneidade. Por quê? Porque as eventuais retificações no SPED haveriam de ter sido feitas no interregno em que o contribuinte não encontrava-se sob ação fiscal, apenas sobre aqueles 6, 7 dias. O contribuinte retificou os seus SPEDs, até por uma questão de zelo com a sua contabilidade, ao longo da ação fiscal, da primeira ação fiscal. E está registrado nas nossas manifestações que a parte entende que essas retificações jamais serviriam para ajustar a base de cálculo no que se refere à primeira ação fiscal. Mas quando, e aqui por vários momentos, tanto esta Câmara quanto a assessoria processual informa que existiu sim uma nova ação fiscal, então quando surge uma nova ação fiscal, o fiscal deveria se atentar para a atual escrituração fiscal do contribuinte. E ele não fez. Se ele tivesse se atentado para a atual FD do contribuinte, certamente ele iria enxergar esses lançamentos das notas fiscais. E aí a assessoria processual, no seu novo entendimento, ela suscita a possibilidade desta Câmara assim entender que essas retificações na FD somente seriam válidas se fossem feitas nesse interregno, porque em absoluto o contribuinte concorda. O contribuinte espontaneamente retificou seus SPEDs, dá-se a entender pelo parecer da assessoria que o contribuinte iria antever que essa ação fiscal não terminaria e por isso se beneficiaria de uma espontaneidade. Então ele espontaneamente alterou os seus SPEDs, fez os lançamentos e por inércia do fiscal, ele não encerrou os trabalhos no prazo legal. E aí, ao fazê-lo sob o novo manto do mandado de ação fiscal novo, ele deveria sim ter considerado. Então, senhores conselheiros, senhor presidente, a parte entende, o contribuinte entende que a ação ela é improcedente, seja porque parte da base de cálculo já foi retirada por conta das notas fiscais canceladas, e aí a base de cálculo remanescente trazida pela decisão recorrida, ela se encontra sob o manto da espontaneidade. Então não há mais que se falar em base de cálculo e não há que se falar em lançamento. Acaso essa Câmara não entenda, a parte requer alternativamente que seja aplicado o artigo 126, parágrafo único da lei para a redução da multa para 1%. Haja vista que é mais benéfica do que a sugerida pelo parecer da assessoria, que seria 2%. Como requer, senhor presidente, fico à disposição para qualquer esclarecimento de fato. Obrigado, doutor Tiago Moraes. Processo em discussão, senhores. Senhor presidente, Pode falar alguma coisa. Na questão levantada de verificar que notas realmente foram escrituradas, a própria parte reconhece, ela diz, né, de forma clara, eu já li, foi que se fosse na situação primeiro mandado de ação fiscal tivesse sido concluído, não tinha dúvida nenhuma, né, da procedência da acusação fiscal, mas retificou. E quando foi feito, ficou um período, né, aquele interstício que chama, sem nenhuma ação fiscal, quando foi lavada a segunda ação fiscal, ele já tinha feito, aliás, ele fez quando estava sob a primeira ação fiscal, no dia 17 de janeiro. Só que tem que chamar a atenção aqui, senhores, que o documento juntado aqui é recibo de entrega de escrituração contábil digital, e traz aqui o livro razão, e traz também as notas, contábil digital. Né? Não é bem a escrituração, a FD não, a escrituração da nota FD não, é contábil digital. Aí eu entendi por que a parte estava pedindo lá a penalidade parcial procedência, apesar de, né, ter feito a escrituração, parcial procedência lá no outro, aplicar o artigo 126, porque tinha uma redação diferente na época, né? Que as notas fiscais estavam lançadas
no livro Razão, né? Registrado na Razão. Mas, voltando aqui, eu não tenho dúvida nenhuma que, seja lá qual for a infração, se o contribuinte, a primeira ação fiscal não foi concluída, foi feito um reinício de ação fiscal, aquele primeiro mandado, aquela primeira ação fiscal, morreu. Se o contribuinte fez, mesmo dentro do curso da primeira ação fiscal, ele fez, mas se tivesse concluído lá, não poderia ser aceito, porque ele não estava mais sob espontaneidade, infelizmente não poderia. Mas não foi concluída, abriu-se uma nova ação fiscal, teve um novo mandado de ação, termo de início de ação fiscal. Então, o que ele fez anterior à ciência do segundo termo de início, eu entendo que é a espontaneidade. É a espontaneidade. Agora, outro fato que eu tenho que levar aqui é que o doutor Tiago está pedindo a aplicação, né, foi assim, aí as notas canceladas pelos emitentes, o julgador diz quais são as notas, o julgador acolhe aquilo ali que foram emitidas realmente, foram canceladas pelos emitentes, e retira aquele valor 4 milhões, e fica a outra base, eu estou falando em termos arredondados, e fica a segunda nova base de cálculo de 11 milhões. E foi aplicado os 10%. Ele está pedindo para aplicar o parágrafo único nessas notas fiscais. Só que o parágrafo único do artigo 126 da Lei 12.600, vigente à época, é de 1%. Né? Ele diz que é menos gravosa que a sugerida no parecer da assessoria, é o 8L, que é 2%, acabou de dizer. Mas, doutor Tiago, se for aplicar o parágrafo único, né, 1%, sobre todas as notas, né, ele diz que não foram escrituradas, a multa dá de R$105 mil, eu fiz esse cálculo, R$105 mil. Se for aplicar o 8L, que é a sugestão, e que a Câmara sempre aplica esse 8L, a multa é de 2%, mas ela é limitada a 1.000 FIIs. Quando você vai fazer o trabalho do ano 2012, mês a mês, e 2013, mês a mês, a multa limitada a 1.000 FIIs cai para R$ 48.759,30, bem menor do que a multa que o doutor Tiago está requerendo, 126, parágrafo 1º. Mas, independente disso, senhor presidente, tem uma questão. As notas fiscais foram ou não foram escrituradas? A parte está trazendo aqui um sistema que foi retificada a FD, deixa eu ler o nome exatamente do documento que saiu depois que fez isso. Foi recibo de entrega de escrituração contábil digital, no dia 17 de março, às 17h54, relativamente ao exercício 2013. E tem o outro relativamente ao exercício de 2012. Relativamente a 2012, que foi na mesma data, 17 de março, às 15h55. Recibo de entrega de escrituração contábil digital. Nós estamos tratando de falta de escrituração da nota fiscal, na FD, na apuração, né, na FD. Na FD. Ocorre, senhor presidente, que o julgador singular, por sua vez, diz dessa forma. Ele está falando da escrituração, ele não aceita, né, e diz desse jeito. Nesse aspecto, ao se efetuar a consulta ao sistema FD, SPED, que ora anexa aos autos, não vi isso aqui, pode verificar que o contribuinte extemporaneamente efetuou retificações de inclusão de documentos fiscais no período sob ação fiscal, e não ocorreram no lapso temporal, 21 de março a 29 de março, lapso temporal, o final da primeira ação fiscal e o início da segunda ação fiscal. Como não foi feito nesse lapso temporal, e sim em 23 de setembro de 2016 a 20 de março de 2017, não entende que houve o restabelecimento do direito à espontaneidade. É isso que eu estou entendendo, que ele está dizendo. Ele afastou o direito à espontaneidade, no entanto, porque foi feito no dia 23 de setembro de 2016 a 20 de março de 2017. Ou seja, quando já estava sobre... não entendi isso daí. Não tinha espontaneidade. Só que aí vem a questão. O que eu mostrei foi retificação
via o Razão, né? As informações no Razão. E ele está falando aqui que é a inclusão dos documentos fiscais na FD. Foi feito de 23 de setembro de 2016 a 20 de março de 2017. Mas eu fui no sistema, são muitas notas, e peguei umas 3 notas de maior valor e consultei essas 3 notas. E não encontrei essas notas na FD do contribuinte. Não encontrei. Mas o contribuinte está novamente aqui no recurso, dizendo que as notas fiscais estão na FD. E agora tem o autuante, o julgador, dizendo aqui também que estão, mas não tem direito à espontaneidade. Não tem direito à espontaneidade. Então, é um trabalho longo, a autofração é quase mais de 400 páginas, muitas notas, as cópias das notas, a parte trouxe todas aí. Agora, eu acho que fica complicado o julgador olhar algumas notas e dizer que estão escrituradas mais fora. E a parte de dizer que estão escrituradas, eu constatar 2 notas, dizer que não estão escrituradas, e dizer que ele não escriturou. Portanto, senhor presidente, eu entendo que, concluindo, se essas notas fiscais, em consulta, verificar que essas notas fiscais foram escrituradas antes do início, né, da segunda ação fiscal, a gente pode depois citar a data, se forem escrituradas antes do início da segunda ação fiscal, estão lá na FD, escrituradas, né, ou parte ou todas, elas têm que ser retiradas da infração. Como eu só consultei 3 notas, acabei de dizer, de maiores valores não encontrei, eu sugiro que seja feita uma perícia nos autos, para a perícia analisar se todas as notas fiscais estão escrituradas na FD. Porque a prova que o contribuinte trouxe lá no início é que elas, que eu acabei de ler, né, é que elas estão na parte atual, retificação contábil. O documento é bem claro quando diz o nome. Vou repetir o nome. Porque algum dos senhores conhecer, pode até dizer, não, mas é correto, né? Recibo de entrega de escrituração contábil, digital. Ok, doutor William. Só questão de ordem. Doutor Tiago, alguma coisa a acrescentar, esclarecer? Pelo menos foi o que entendi. Senhor presidente, é só para deixar bem claro que no julgamento, na decisão recorrida, o julgador singular, o argumento que ele utilizou para não aplicar a espontaneidade foi o seguinte: o contribuinte ele estava sem ação fiscal vigente dos dias 21 de março a 29 de março de 2017. Segundo ele, as eventuais retificações na FD ou os lançamentos dessas notas fiscais só poderiam ter ocorrido nesse período. Nesse período. Se foi um período anterior, ele não estaria albergado na espontaneidade. Esse foi o fundamento utilizado pelo julgador e que a parte, com a devida vênia, não concorda, porque, de fato, a espontaneidade aqui é clara. É isso, senhor presidente. Ok, doutor Tiago. Doutor Pierre, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Doutor William, pelo que eu vi, o primeiro pedido do contribuinte é pela improcedência da autuação total, né? Depois, por acaso, sobrar alguma coisa, que seja pela aplicação de outra penalidade, pelo que foi isso que eu entendi. Uma parte, porque foram notas fiscais canceladas pelos emitentes, portanto, ele não teria, né? Aí que os emitentes retificaram essa informação. Foi essa parte justamente que a primeira instância deu favorável ao contribuinte. Essas notas que o conselheiro Wimmer olhou, essas 2 notas, elas fazem base de cálculo, elas fazem parte da base de cálculo da outra parte, que não foram notas canceladas? Foi isso, doutor William? Assim? Foi, não. As notas foram canceladas pelos emitentes, foi tirada pelo julgador, não fui olhar não, porque o julgador já está dizendo que está cancelado, e elas foram canceladas lá na origem, pelo emitente. A nota fiscal não transitou. Foi no mesmo dia, umas no mesmo dia, no dia seguinte. O problema é das notas fiscais outras, né, que
das outras que sobraram, que é a base de cálculo, 11 milhões. Pronto. Consultei Os 11 milhões que o contribuinte afirma que transmitiu na FD, fez a escrituração dessas, né? Inclusive na instituição fiscal digital. O julgador singular não contestou essa informação, mas disse que ela não teria validade. E o parecerista também não contestou a informação de que ele não escriturou e entendeu que deveria ser retirado da base de cálculo. Ou seja, se tiver na FD, seria improcedente total a autuação. Mas o doutor William está levantando uma dúvida que talvez não esteja na FD, que não foi transmitida, é isso? E o julgador de primeiro grau não se atentou para isso, nem parecer. Não, ele disse, foi o que eu vou ler de novo, o doutor Tiago acabou de dizer, o julgador não aceitou a espontaneidade porque disse que ele fez as retificações de forma extemporânea, porque ele fez de 23 de setembro de 2016 a 20 de março de 2017, na primeira ação fiscal, né? Eu entendi, mas ele... Não ocorreram no lapso temporal, que é o interstício, que é chamado de 21 de março a 29 de março. Mas ele disse que foram feitas as retificações, só não foi dentro do prazo. Ele está dizendo... Mas o senhor está entendendo que não foram feitas as retificações, algumas, possivelmente. Aí eu fui verificar, porque o documento que tem lá é da retificação contábil. E o julgador diz, nesse aspecto, se efetuar a consulta à FD, que ora anexa aos autos, pode verificar que o contribuinte extemporaneamente efetuou retificações de inclusão de documentos fiscais no período sob a ação fiscal tal, e não ocorreram no lapso temporal, que estabeleceu o direito à espontaneidade. A forma que ele está dizendo é como se tivesse escrituradas, né, o julgador, né, eu entendi, escriturado, mas ele fez extemporaneamente, ele não tinha direito. Mas o documento que tem nos autos é eu acabei de ler, contábil, retificação contábil. Não é a escrituração das notas fiscais na FD. O doutor Manuel Marcelo, que é da área, a doutora Mônica, que é da área. É só para esclarecer, senhores. Os senhores têm que decidir primeiro, caberia essa espontaneidade ou esse registro que ocorreu, é válido, né? Mesmo considerando que ocorreu na primeira ação fiscal, houve esse intervalo entre uma ação fiscal ou outra e foi iniciado um novo procedimento. Esses senhores têm que decidir se é válido ou não essa espontaneidade. Segundo, foi escriturada onde? Na fiscal, na contábil. E lembrando, o doutor William também fez referência que o artigo 126, parágrafo único, à época, né, falava também na escrituração contábil. Então, a discussão gira em torno disso. A espontaneidade vai ser considerada no levantamento e a questão da escrituração contábil. E a pergunta é, tem elementos para se verificar ou há necessidade de uma perícia para fazer esse cotejamento das notas fiscais e o registro fiscal contábil? Doutor Tiago, só para esclarecimento. Senhor presidente, para esclarecer que na ação fiscal como um todo foram lavrados 5 autos de infração. E essa Câmara, na sessão, na assentada anterior, ela, no que se referia à falta de entrega de inventários, ela acolheu o argumento da espontaneidade, porque o contribuinte tinha realmente feito a entrega a posteriori, mas antes do início da ação fiscal. Então, essa Câmara já se debruçou, né, sobre a questão da espontaneidade. O que aconteceu nesse processo foi porque não houve essa retificação integral das notas, e sim parcial, por isso que o processo voltou. Ok, obrigado pelo esclarecimento. Processo em discussão. Doutora Mônica Castelo. Assim, bom dia novamente a todos. Houve a escrituração, mas houve a escrituração na contabilidade. Não houve a escrituração na escrita fiscal digital do contribuinte, não é isso, doutor William? É a prova que está aqui nos autos da entrega da escrituração contábil digital. Pronto, então, assim, permanece a falta de escrituração na escrita fiscal digital do contribuinte. Não é isso? É isso, né? Pelos documentos estão dizendo aí, o contribuinte continuou, né, sem escriturar na escrita fiscal digital. Agora, como eu falei, o fiscal, o julgador de primeira instância,
diz aqui, o doutor Tiago até falou aqui do prazo, né, que eu tinha falado, dizendo que o contribuinte extemporaneamente efetuou retificação de inclusão dos documentos fiscais no período da ação fiscal. Ele está dizendo. Como ele disse isso, eu fui olhar, são muitas notas, viu? Muitas notas. Eu fui olhar, olhei as 3 maiores. Não vi na FD. Mas, como a parte continua dizendo que está, né, apesar de ter trazido a prova digital, e o julgador está, eu não fiz esse trabalho, né? Não vou pecar por não ter feito esse trabalho. Por isso a sugestão da perícia, não é isso? A perícia verifique as notas fiscais que estão escrituradas na FD. Estão escrituradas, retira e deixa só as não escrituradas. Perfeito, entendi agora. Senhor presidente. Com a palavra, doutor Matheus. Me parece que, pelo que já foi discutido até agora, e eu fiquei prestando atenção, o doutor Willer já suscitou dúvida que no processo não dá, efetivamente, para ter certeza a respeito dessa escrituração. Até porque o que ele conseguiu identificar foi a escrituração contábil, ele não conseguiu identificar a escrituração no SPED. Há dúvida a respeito desse assunto. Me parece que o encaminhamento dado pelo doutor William, no sentido de seja realizada essa perícia, essa diligência, até com acompanhamento do assistente técnico, claro, indicado pela recorrente, deve ser realizada. E aí isso vai ficar claro se essas notas fiscais foram não escrituradas. Inclusive, eventualmente, o doutor Tiago, através de seu assistente técnico, poderá apontar, essa operação, essas aqui, destaque que essas operações aqui foram canceladas, não se realizaram, de modo que, quando esse auto de infração retornar para a análise dessa Câmara, ela possa ter todos esses elementos para efetuar um julgamento justo. Então, eu acompanho o entendimento do doutor William, no sentido de que seja realizada essa diligência ou essa perícia. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Doutor William, acata a sugestão? Está sem som, doutor William. Dessa sugestão, mas a questão primeira que foi levantada da espontaneidade, eu também me manifesto que verificar se as notas fiscais motivadoras do auto de infração foram escrituradas na FD anteriormente à data de início da segunda ação fiscal. A data da ciência, né? Da segunda ação fiscal. Porque eu entendo que, mesmo ele tendo, se tiver escriturado no curso da primeira ação fiscal, como a primeira ação fiscal não foi concluída, então é espontâneo. Ok. Aí verificar se estão escrituradas. E no final permanecem as não escrituradas. Na escrita fiscal digital do contribuinte, só para... Na escrituração fiscal digital. Fiscal ou contábil ou só fiscal? Fiscal. Porque a acusação é na escrituração fiscal. Ok. Mais algum item a ser colocado nesse pedido de perícia, senhores conselheiros, para formular e votação? Então, doutor William, votar no sentido de achar o curso do processo, realização de diligência ou perícia para verificar a data da ciência da segunda, a data em que foram escrituradas as notas fiscais, né, a escrituração fiscal das notas fiscais, e em que data ocorreu, né, se anterior ou posterior à data da ciência da segunda ação fiscal. É isso que aí caracterizaria, sim, a espontaneidade e identificaria se todos os documentos foram escriturados, e aí não remanescendo. É claro que a acusação também deixa de existir, né, ou se remanesce alguma coisa. Certo. É isso, doutor William? É isso. Algum voto em sentido contrário, senhores? Doutora Mônica? Ok, então esta Câmara, por decisão unânime, conhece, né, do recurso e dá parcial provimento, até porque é um pedido à parte também, né, e no caso a indicação de assistente técnico para que possa acompanhar e até disponibilizar os documentos, no sentido de verificar se os documentos apontados, elencados aí pela acusação, pelo auto de infração, foram devidamente escriturados na escrituração fiscal
e identificar a data da ciência, né, da segunda ação fiscal. Em que data ocorreu a escrituração e se ocorreu antes da ciência da segunda ação fiscal. Essa é a decisão para o processo. Agradecendo a participação do Dr. Tiago, também a paciência, né, tivemos alguns processos anteriormente, mas seja bem-vindo e até uma segunda oportunidade. Inclusive, vou sugerir que a Evaneide localize até a data da sessão dos outros processos, né, dessa mesma empresa, até para que possamos identificar se houve algum pedido de perícia, algum outro processo, para que eles possam caminhar juntos, né, nesse sentido de processo da mesma ação fiscal sejam apreciados em conjunto. Esta decisão, agradecendo ao doutor Tiago, e já anuncio que para amanhã nós teremos aqui, vou anunciar a pauta e já convocar os senhores para a nossa sessão, a 54ª sessão virtual, 17 de agosto, terça-feira, em que teremos relatoria do Dr. Pedro Jorge, processos da EMIS, Comércio e Representações Limitada, Dr. Rossini Lira de Carvalho Júnior, pelo menos a indicação aqui de sustentação oral, processo 6787-6786, Dr. Pierre, com o processo da Ceará Comercial de Alumínio, lembrando que houve um pedido de vista da doutora Helena Teixeira Gomes e doutor Tiago P.R. Matos é o advogado. E o último processo da Johnson Indústria do Brasil, também relatoria do doutor Pierre. Então, bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia a todos. Bom dia.